T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem-se reinventado. Mas será que a cultura imobiliária também está a mudar? Hoje falamos sobre a cultura, banda desenhada e sobre o movimento que aborda o mundo imobiliário sem rodeios. Convidámos os NBS Real Estate para nos falarem sobre a sua vontade em quererem construir um ambiente mais aberto e honesto. Nós não fazemos mediação imobiliária. Essa é a primeira premissa que é importante dizer. Eu sobretudo, sou mais dinossauro, apesar da pouca experiência e de não saber nada disto. Sou mais dinossauro no mercado imobiliário. Já fiz mediação, já fiz property management, já fiz consultoria pura, já fiz algumas coisas e hoje faço promoção imobiliária pura. Portanto, a lógica é desenvolver edifícios, desenvolver investimentos imobiliários numa lógica de desenvolvimento imobiliário puro. A promoção imobiliária é uma coisa que não se fala muito, mas é uma coisa que agrega todas as atividades do mercado. E, portanto, a premissa vamos dizer, de operação da NBS, que foi nada mais nada menos que uma brincadeira que já vinha com algumas ideias de trás, é de facto trazer aqui uma forma criativa de olhar para a promoção imobiliária. Desde o momento da compra dos terrenos ao desenvolvimento dos projetos, à construção, à comunicação da venda, enfim, ao pós-venda. Okay. Portanto, a ideia é ter aqui uma forma criativa e diferente de ver a coisa nesse aspecto. E depois há outra coisa, que é como é que isto surge, não é? Este movimento. Porque até hoje tem sido orgânico. Em 2019, eu não tenho vergonha de dizer, portanto, toda a gente no mercado imobiliário ganha dinheiro, toda a gente é top producer, toda a gente faz tudo bem. Eu nunca percebi que toda a gente tem muito sucesso, mas de vez em quando a malta vai à falência. Eu, em 2019, atravessei um ciclo muito negativo, não caí, mas estive perto disso, e, portanto, se calhar sou das poucas pessoas que digo, eu perdi dinheiro porque decidi perder dinheiro, decidi fazer as coisas diferentes, e é a minha forma de estar. E essa é a premissa da NBS, é dizer o que se faz bem, o que se faz mal, partilhar o que se sabe, e partilhar de uma forma aberta. Portanto, nós temos feito coisas engraçadas e diria eu, criativas, como, por exemplo, abrir business plan de investimentos que estão a acontecer, onde as pessoas podem ver o que está a acontecer. Quanto é que se gasta, quanto é que potencialmente se poderá tirar, o risco associado, quais foram as tomadas de decisão, as certas e as erradas, e isso é o que eu acho que falta no mercado, é que toda a gente diz o que faz de bem, ninguém diz o que faz de mal. Agora, Lá está, não estamos a falar só da mediação imobiliária, e é importante dizer isto, porque a malta acha que às vezes nós batemos, ou há sempre uma forma de ver a mediação imobiliária como um ponto negativo. Não, é uma atividade, é um serviço, bom ou mau, existem profissionais melhores, existem profissionais piores. Eu acho que temos muito para mudar a nível da mediação imobiliária, acho que temos muito para mudar a nível do mercado imobiliário em geral, e acho que a premissa que aqui, a meu ver, será o grande ponto de ignição é a cultura. O resto, ninguém inventa a roda. Esta história de nós sabermos tudo e eu tenho o segredo e amanhã vens aqui, abres o olho esquerdo às 5 da manhã e às 10 da manhã levantas o joelho e depois vais ganhar 15 mil euros por mês o resto da tua vida. O rendimento passivo para sempre. Isso não existe. Quer dizer, a história já nos disse que a malta ganha, a malta perde. Quem está em cima hoje, amanhã pode estar em baixo. Temos de ter humildade para saber isso. Temos de ter humildade para perceber que os ciclos económicos mandam-nos abaixo se nós não estivermos atentos, se nós não tivermos capacidade de evoluir. E, portanto, a única coisa que nós temos a certeza, e eu aqui falo um bocadinho em nome de nós, porque eu sei que o Hugo e que o Miguel têm mais ou menos a mesma ideia, que nós não sabemos nada. A partir daqui, há tudo para aprender. Portanto, eu tive... eu estou ligado ao mercado imobiliário desde sempre, porque a minha família sempre desenvolveu atividade de promoção e construção,
E infelizmente nunca aprendi nada. Se calhar tive medo de perguntar, se calhar não sei. Há sempre barreiras. As pessoas têm medo de partilhar os segredos. As pessoas têm medo de partilhar porque é que fazem assim. Têm medo de estar a fazer mal e que o outro saiba. E em Portugal quem faz mal é mal para sempre. Eu Exato. acho que não é assim. Eu acho que a coisa tem que mudar. Pá, e eu só me orgulho de uma coisa, que é eu não faço nada que não tenha a certeza que, se me arrepender, peço desculpa a quem fizer mal. O resto, para mim, está tudo bem. Eu gostava que as pessoas tivessem a mesma forma de estar. O mercado imobiliário é uma selva, infelizmente. Toda a gente se pisa, toda a gente se come, toda a gente diz mal do outro. É o jogo das escondidas e é o rei manda e as escondidas. É uma mistura entre escondidas, rei manda e temos que parecer, não podemos ser, porque senão Sim. os outros vão achar que nós somos malucos e nós temos é que fazer dinheiro porque o resto não interessa. E portanto é isto, quer dizer, o que é NBS? No bullshit. Portanto, Eu já vou lá porque tenho que fazer uma pequena introdução primeiro para as pessoas perceberem também primeiro o que é no bullshit. E vou começar aqui por dizer que hoje tenho comigo um projeto que quer abordar o mercado imobiliário sem rodeios, tal como já disseste. O vosso lema parece muito simples, não toleram a conversa fiada, para não dizer a palavra, e querem construir um ambiente imobiliário mais aberto e honesto. São os no bullshit, real estate. E hoje tenho comigo não uma pessoa, como é habitual, mas 3 pessoas, o André, o Hugo e o Miguel. Vocês são os fundadores do projeto. E a minha primeira questão é, se não sei quem é que foi registrar o nome, mas se no registro aceitaram este nome sem contestarem. É assim, em termos práticos, eu diria que em termos de veículos institucionais, acabava por nunca precisar, porque já tínhamos alguns veículos montados entre nós. Eu e o Miguel somos sócios já desde 2017 e o André, que também tinha a empresa dele, portanto, por aí nunca tivemos ainda esse problema. Tivemos alguns problemas a nível de redes sociais, porque quando neste caso, sou mais o responsável pela parte de marketing digital e tudo mais. Quando comecei a tentar correr alguns anúncios e gerar algum awareness para as plataformas, do nada tinha alguns bloqueios, porque à partida é que eu não me deixava correr se tivesse lá o bullshit no meio. Então, tive que jogar um bocadinho à volta. Foi aí que até aí algumas plataformas, se vires, temos um NBS em vez de um no bullshit, porque era a única maneira daquilo passar, sendo que Ser depois aceito. quando as pessoas que carregam ou vão ver, está lá depois explícito muitas vezes o que é. Só que pronto, tivemos que ir um bocadinho à volta, porque aquilo automaticamente, eu não acredito que seja alguém, mas automaticamente o algoritmo diz logo, não, vocês com este tipo de nome não podem existir. Talvez seja um fator diferenciador também. Encontrei a vossa empresa, e estava a dizer ao André, através de umas cómics, para quem não sabe, são pequenas bandas desenhadas, também não sei de qual vocês três é o ilustrador, onde vocês fazem uma sátira a alguns dos problemas que existem no mercado imobiliário, também como o André estava a dizer, mas que ninguém quer falar sobre eles. André, de onde é que surge esta ideia? E se calhar aqui sim explicar um pouco o que é no bullshit. ok, então eu vou andar um bocadinho para trás. A no bullshit não pode ser considerada uma empresa, ok? É um movimento, com alguma criatividade, quase com um serviço público ao mercado imobiliário, porque eu gosto de pensar, todos nós gostamos de pensar em dar, em partilhar, e não só em ter movimentos empresariais de gerar lucro, e portanto é assim que surge a questão do NBS. Ok, entramos em quarentena em 2020 e eu já tinha a ideia subjacente de 2009 de criar uma certa coisa, mais à frente posso falar, mas também não interessa muito, e em março de 2020 comecei a falar com o Hugo e com o Miguel, porque eu tenho ideias mais do que devia, mas depois, obviamente, que não sei executar algumas coisas, ou quase todas, não sei executá-las. E, portanto, o Hugo e o Miguel são duas pessoas mais novas do que eu acho que têm um potencial imenso,
E na altura a minha premissa foi simples. Todos levámos um pontapé na cabeça ou nas costas e ficámos em casa de repente. Eles estavam atrapalhados, eu também estava atrapalhado e eu disse, opá, se eu vos puder ajudar, vou-vos ajudar. Se vocês me puderem ajudar, vão-me ajudar. E eles perguntaram, ok, o que é que tu achas? Pá, vamos fazer aqui uma coisa para meter a malta a falar. Foi assim. O nome surgiu, o Miguel é designer, criou um logotipo, começámos a fazer umas conversas via Zoom, que chamámos Oportunidades versus Calamidades. A coisa correu mais ou menos bem. Eu, entretanto, como sou meio maluco e tinha alguns projetos para iniciar, começámos a criar a comunicação desses projetos, basicamente. E é isso que temos feito. Mais nada, simples. Ou seja, o Miguel é designer de formação, o Hugo é gestor, é o Fast and Furious, portanto ele faz um bocadinho de tudo. E o principal, a principal característica dele, ou função dele, tem sido a questão das redes sociais, perceber mecanismos de atração de leads, geração de leads, enfim, esse tipo de formas e de coisas, digamos assim, e portanto ainda não nos podemos considerar uma empresa, estamos a gerir projetos próprios, que tipicamente neste caso são até projetos que eu já vinha a desenvolver há algum tempo. Agora, entrando na questão da sátira do mercado, como é que surge a ideia? Eu já andava a pensar há um bocado de tempo em como é que nós podemos dizer ao mercado quais são os perigos deles, sem ser dizer, pá, isto é muito complicado, é muito difícil, isto custa muito dinheiro, não sei o quê. Então um dia acordei e pensei, pá, e se nós fizéssemos uma banda desenhada? E pronto, foi assim. Não teve mais nada. Vocês são os três da área do imobiliário? Ou só tu é que já tinhas trabalhado nesta área? Não. Somos os três. Vocês fazem várias críticas, né, nas vossas cómics, mas qual consideram ser a maior fraqueza do mercado imobiliário atualmente? Um de cada vez ou todos ao mesmo tempo? Eu acho que o nosso nome, acho que o nome do movimento explica mais ou menos qual é o problema, não é? Falta de transparência. Sim. Eu acho que isso já é redundante. Para ser honesto, desculpem lá eu estar a dizer mas eu acho que a falta de transparência já é redundante. Foi por isso que nós acabámos com os cómics, com as oportunidades versus calamidades, porque a conversa era sempre a mesma. Há falta de transparência, há não sei quê, há não sei o que mais, e depois recebíamos umas mensagens de um pessoal e que dizia, epá, olha, eu trabalho aqui, podes dizer mal disto, é que eu não posso. Quer dizer, já falta de transparência... Vocês são os porta-vozes também, se calhar, de uma geração, não? Que está a entrar. Eu acho que o que falta a questão é a cultura e a coragem. Tem que haver movimentos de disrupção para as coisas se tornarem diferentes, não é? Eu sempre ouvi, e continuo a ouvir, tu és maluco, tu és não sei o quê, tu fazes assim, tu fazes assado e tu podias ganhar tanto e tanto e tanto e tanto. Não, mas o que é certo é que eu não estou muito preocupado com isso e tenho um objetivo até aos 35 anos, já estive mais longe, já estou mais perto, tenho 32, portanto, nunca mudei a forma de pensar, obviamente que adaptei um pouco às realidades, já cometi erros graves, já cometi erros menos graves, já acertei, e portanto a questão é simples, enquanto não mudarmos a cultura, enquanto não houver coragem para isso, essa é a maior fraqueza, porque a história é simples, o Manel fez, o Manel ganhou, o Manel é o maior porque ele é o número 1 e há 100 Manéis e portanto vamos fazer como o Manel porque ele ganha muito dinheiro. Não é assim que funciona. Assim, eu acrescento também, se calhar, que nessa parte da cultura, aquele lado que já falámos várias vezes, do pensamento a curto prazo e disso ser o foco, no fundo, do imobiliário, muito, no mundo todo, mas em Portugal, ser uma coisa sobre a qual toda a gente fala, mas pouca gente sabe ou mexe realmente. E pronto, e falando também, se calhar, de alguma falta de profissionalização de muita gente que está no mercado, todos os níveis, todos os players, eu acho que isso tudo leva para uma questão muito de curto prazo em que não há uma criação real de valor, de acrescentar valor, mas sim uma vontade de como é que eu consigo ganhar o máximo possível agora, porque no próximo ciclo imobiliário eu já nem quero cá estar. Eu estou aqui só porque isto dá dinheiro, senão estava a vender tostas mistas. E, portanto, se calhar eu acho que também falta um bocadinho
eu vou-lhe chamar amor ao mercado, no sentido de pessoas que cá estejam por alguma convicção e para realmente fazer uma mudança. Estava a falar de uma geração. Pronto, se calhar é um bocadinho isso. Queiram fazer uma mudança que fique e que abra caminhos para outros e não apenas para si mesmo. Vocês sentem que são jovens, não é? E agora pegando nesta parte da geração, sentem que não são levados tão a sério por estarem na casa dos 20, 30, ou seja, porque ao fim e ao cabo acaba por ser um mercado um pouco envelhecido, não é? Nós andamos isto em 2017. Em 2017 eu pessoalmente tinha 20, nem sei, 2, 23, não sei. E sempre levei um bocadinho essa coisa de justamente que na altura ainda tínhamos uma parte de mediação, que era, aliás, o nosso objetivo não era começar pela mediação, mas acabámos por ir lá parar. Sempre sentimos um bocadinho, ouvimos aquela história mas vocês também parecem um bocado verdes e pronto, o Miguel tem um aspecto até respeitável, mas eu menos. E portanto, havia muito aquela coisa para te levar a sério, tens de falar de certa maneira, tens de ter um lado mais formal, tens de vestir de certa maneira, que acho que é normal em qualquer área, isto é, quando os putos chegam, normalmente é isso que lhes dizem, né? E normalmente têm que se vestir de certa maneira e acatar certas regras para poderem sequer sentar-se à mesa, mas rapidamente eu, pelo menos pessoalmente, comecei a perceber que a partir do momento em que tu começas a aprender e a saber o que fazes e a fazer melhor que os outros, mas em focar-te em saber fazer as coisas e em ter qualidade do que fazes, eu acho que a partir daí as pessoas começam a perceber, espera aí, ele pode ter este ar de miúdo, mas tem boas ideias. Não é por ter 30 anos de mercado que se é melhor ou pior. Eu acho que às vezes é aquela história que se fala muito no empreendedorismo, às vezes 30 anos de uma empresa são 30 vezes o primeiro ano, não é? Não se aprendeu mais nada. E portanto, a partir do momento em que a pessoa começa a perceber que quando se é bom e quando se trata as pessoas bem e quando se tenta ter alguma transparência, as pessoas confiam, começas a partir um bocadinho essas máscaras e hoje em dia eu olho para o mercado como uma, e pelo menos, e acho que isso é um exemplo que nós vimos também do André e que nos deu alguma coragem para pensarmos diferente, que é as pessoas depois acabam por confiar e de querer trabalhar com quem é bom, não com quem se veste melhor, tem o melhor carro, fala de maneira mais formal e tudo mais. Começámos a falar, a pessoa vai testando, vai abrindo um bocadinho o vocabulário, vai abrindo um bocadinho a atitude e vai percebendo que isso não muda nada, quando o que interessa são as relações que se criam. E pronto, eu vejo o André, não sendo nada formal, fala com várias pessoas que começou a pensar, mas como é que a pessoa pensa que são quase dinossauros, que são inatingíveis. E não, são pessoas como nós e acho que no final do dia as pessoas querem tudo do mesmo. Querem criar confiança e confiar nas pessoas com quem Exato. falam. Não, é isso mesmo que estás a dizer. E o mercado, nós em 2017, quando começámos, foi muito na descoberta, ou seja, também quando entramos neste mercado, já foi para criarmos o nosso próprio projeto para ir contra alguns vícios do mercado. Temos vindo a descobrir, e não é por termos começado nos 20 que deixámos de fazer o nosso trabalho e procurarmos educar cada vez mais e correu tudo muito bem. Depois, se não estou em erro, corrijam-me se estiverem enganado, em 2018 conhecemos o André e claramente que temos valores muito idênticos e pronto, e agora estamos neste projeto, tem sido incrível. Não sei se queres dizer alguma coisa, André. Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte: eu não vejo vontade, sobretudo vontade no mercado de ambos os lados, ou seja, os jovens não querem respeitar os mais velhos não querem partilhar a experiência. Portanto, eu acho que, apesar de ser difícil os mais jovens entrarem, também é difícil os mais jovens respeitarem os mais velhos. Ou seja, há aqui falta de equilíbrio. E há espaço para todos. E é esse equilíbrio entre irreverência e experiência que se geram, acredito eu, essas grandes mais-valias. Eu tenho, eventualmente, um guru. Toda a gente tem um guru, não é? O meu guru tem 91 anos e tem a 4ª classe. E é o meu avô. E
basicamente é uma pessoa que não estudou, mas que fez promoção imobiliária e construção à séria. E ele nunca me ensinou muita coisa, porque lá está, como eu fui estudar e etc., se calhar ele tinha vergonha de partilhar algumas coisas, mas sempre me foi dizendo algumas frases ao longo da vida que marcam. E é isso, quer dizer, nós não podemos ter medo de mostrar o que sabemos, temos que ir para a frente, falhar, e só assim é que aprendemos. Se quem está lá em cima, ou seja, as pessoas mais experientes, não dão espaço e não partilham o que sabem, como é que tu aprendes? Pá, eu tenho um problema, que é, eu sempre fui bom aluno, mas eu não gosto de estudar. E acho que os livros são muito bons e podemos ler 50 por semana, ou 1000, ou o que for, mas depois falamos com algumas pessoas que têm experiência prática e em 10 minutos aprendemos muito mais. Portanto, essa falta de experiência prática e de intenção, isto é na economia em geral, nem sequer só falamos do mercado imobiliário, quer dizer, há sempre aqui este binómio, os jovens têm menos oportunidades, os mais velhos não dão oportunidades. Eu acho que a balança pesa para os dois lados. Temos que ter essa consciência. E além do mais, é a história que eu fico sempre possesso, que é, estamos sempre a dizer, eu tenho sucesso, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Ok, mostra-me, mas mostra-me o bom e o mau, não mostre só o bom, porque senão eu não aprendo o mau. Então é isso, quer dizer, não acho que haja grandes segredos, acho que a lógica é essa. Quando o mercado tiver capacidade para demonstrar o que é bom e o que é mau, para dar os prós e os contras, não é? E essa foi uma das premissas que eventualmente me guiou um bocadinho no mercado, foi, eu acho que tantas começaram-me a ensinar certas coisas e que eu tinha que manipular, porque tinha jeito para falar com as pessoas e etc. Pronto, e aí fechou um clique e disse, pá, por mais que isso dê dinheiro, isso para mim não serve, não consigo, não dá. E portanto, a partir do momento em que eu percebi isso, comecei a fazer exatamente o contrário, que é, em vez de incentivar as pessoas tipicamente a comprar o meu produto ou o meu serviço, foi exatamente o contrário, dizer, pá, não faças isso, tem cuidado. Ou seja, hoje fala-se em marketing de conteúdo e o conteúdo, dás o conteúdo, não vais vender o produto de uma forma direta e etc. Pá, é só isso que eu fiz durante 7 anos ou 8, não fiz mais nada. Quer dizer, explicar exatamente os prós, os contras e não ser ressarcido por nada disso e criar confiança. E, portanto, não há grande segredo, é só isso, acho eu. Achas que projetos como a NBS vêm equilibrar este mercado? É assim, eu tenho aprendido uma coisa, que é, eu não posso mudar o mundo, nós não podemos mudar o mundo sozinhos, nós podemos Vocês são três, não estás sozinho. Sim, não, mas quando eu digo é nós não podemos mudar o mundo sozinhos. Nós não podemos juntar 1000 pessoas e mudar o mundo. Ou seja, nós temos que começar por nós e a partir daí criar influência positiva. Agora, se isso vai gerar mudança, não sei. Gostava, esse é o meu sonho, é gerar mudança. Acho que o Hugo e o Miguel também são um bocadinho mais jovens e têm, obviamente, sonhos diferentes, mas o meu sonho no mercado imobiliário é mudar a cultura. O resto é só uma consequência. O que é a cultura que tu falas? Cultura imobiliária? Há vários universos de cultura, mas quando eu falo de cultura é a forma como se pensa, a todos os níveis, ok? A todos os níveis, e isto, lá está, acaba por ser abrangente em termos de economia, mas quando nós partimos de premissas que já têm um quê de alguma falta de transparência, está tudo errado. Portanto, é a lógica das pessoas, das atividades, todas elas que compõem o mercado, não estarem umas contra as outras, mas sim poderem ser parceiras a sério, não dizerem que são, mas sim serem, haver fluidez de partilha de know-how e de uma forma simples, quer dizer, a fluidez na comunicação entre todo o mercado. Isso não existe. Hoje não existe. Para mim não existe. Eu vi uma cómic
vossa, que eu acho que é onde vocês mais tocam a fundo na ferida dos consultores, que é sobre o turismo imobiliário. Achei muita piada. Porquê é que vocês acham que isto acontece, este turismo imobiliário? Acham que é porque isto já está enraizado, é uma cultura do proprietário, este quase desporto de ver as casas ao fim de semana e gostar de andar de casa em casa, ou é mesmo uma falta de uma certa triagem e qualificação de leads pela parte do consultor? Eu acho que são as duas coisas, porque eu acho que é uma coisa que se autoalimenta. O consultor, ou melhor, a falta de triagem ou de qualificação, como vulgarmente chamam os grandes gurus, acaba por trazer leads piores e visitas que acabam por ser pointless, que não fazem sentido. Mas acho que isso também abre a porta a que as pessoas achem que isso é na boa e que achem giro. Epá, isto é um bocadinho. O pessoal tem que se dar ao respeito, não é? É um bocadinho aquela história. E se queres ser respeitado, tens de dar ao respeito. E é um bocadinho isso, que a partir do momento em que os consultores não qualificam, as pessoas acham, epá, olha que giro, foi tão fácil, que partem do pressuposto que o tempo que lá estão a passar até é na boa, que aquilo é o trabalho do consultor e é o trabalho do proprietário estarem ali de porta aberta à espera que eles entrem, que vejam tudo, estejam ali um bocado a encher chouriço e a seguir vão-se embora. Acaba por ser uma coisa que a partir do momento em que começa, se não houver um momento em que se para e se diz, ok, não, você não tem condições de viver esta casa, quer ir porquê? Ou você quer ver uma casa, ou não, ou estou, não, vi na net, é muito giro, gostava de ir ver. Epá, a partir do momento em que as pessoas não digam que não e assumam esse risco de, epá, eu não vou levar esta pessoa lá e depois não vou tentar, claro, aproveitá-la para outra casa, nem tentar fazer... Eu acho que o que acaba por haver no mercado é um bocadinho o tentar sacar um bocadinho em tudo, não é? Epá, se isto não der para isto, deve dar, se calhar dar para outra casa, ou se calhar fica com o contacto, ou fica na mailing list. É sempre aquela coisa de eu quero ir a todas. E acaba por ser isso que depois também desvaloriza o próprio trabalho do consultor, nesses casos do turismo, que perpetua também o estigma de que, pronto, eles também estão ali para isso, não é? Também não, é claro, desvaloriza um bocadinho o trabalho deles. Portanto, eu acho que a única maneira de parar isso é em algum momento cortar o ciclo. Mas é preciso ter alguma coragem para dizer que não a uma visita. E é preciso que o broker acima não nos insulte ou não nos ponha fora porque nós temos que dar uma visita. É preciso que o paradigma esteja todo alinhavado com essa decisão, senão o turismo vai continuar sempre. Sim, é muito pouco respeito pelo mediador também nessa temática, ou seja, o cliente comprador. Pronto, para ele é ir ver casas, não é? E eu, por exemplo, sempre que se fala nesta questão do turismo, lembro-me que uma vez tinha 4 ou 5 visitas, fiz mediação, tive 4 ou 5 visitas para um sábado e nenhum cliente me apareceu. Isto aconteceu-me. Portanto, é uma realidade do mercado que acontece e que sem dúvida, neste caso eram arrendamentos, mas fazer obviamente perceber o que é que o cliente tem por trás, não é? É essencial. Eu, se calhar vou só dizer aqui uma coisa ou outra rápida, que é a questão do turismo imobiliário não foi propriamente uma crítica aos consultores, foi uma crítica ao mercado em si, não é? À forma como as coisas se fazem, não é? Porque isto depende dos ciclos. Quando os ciclos são ascendentes, ou seja, quando o mercado está em crescimento, que foi o que nós assistimos tipicamente entre 2014 e 2019, vá lá, essa geração de visitas leva, teoricamente, pelas estatísticas que se aprendem lá nos cursos nos Estados Unidos, quanto mais visitas, maior a probabilidade de fecho do negócio. E portanto, isso é o que é defendido em tese. Agora, quando os ciclos são descendentes e não há marcação de visitas, qualquer visita é importante para gerar um elan positivo, não é? Portanto, quer dizer, há aqui esta acho eu, esta importante faceta dos ciclos. E não é fácil. Nós satirizamos a coisa, mas não é fácil de perceber como é que se pode melhorar. E podemos falar muito em qualificação e etc.,
mas de todo modo, quando as pessoas são ressarcidas pelo sucesso, portanto, o trabalho de um consultor, na maior parte dos casos, eu não sei se há alguém que esteja a fazer diferente, mas se eu pensar em empresas de mediação, as pessoas só são ressarcidas economicamente ou financeiramente se atingirem a venda. A visita é um momento próximo desse acontecimento, e falhar uma visita, seja ela com quem for, qualificar a coisa, quer dizer, é difícil dizer que não, acho eu. Agora, lá está, é uma questão. Eu, outro dia falava com um amigo, ele dizia-me, lá naquele sítio havia malta com 600 leads, nem queria saber de arrendamentos, nem queria saber de não sei o quê, e agora qualquer coisinha é boa. Portanto, é tal coisa, temos aqui uma dimensão diferente em termos dos ciclos imobiliários, que é preciso medir, e quem percebe os ciclos imobiliários, eu acho que está sempre mais próximo de conseguir gerir melhor essa qualificação. Voltando aqui um bocadinho ao que vocês fazem, vocês desenvolvem projetos de raiz, certo? Desde a criação de um edifício à sua promoção. Corrija-me se estiver aqui errado. Pode explicar-nos um bocadinho melhor como é que isto funciona? Basicamente, quando nós em 2020 começámos aqui um pouco a comunicar alguma criatividade para o mercado, a minha opinião acerca do desenvolvimento imobiliário, em termos próprios, em termos dos ativos terem uma comunicação própria, o Hugo e o Miguel também tinham as mesmas ideias, e portanto a lógica é simples. Já existiam edifícios, neste caso, que estavam adquiridos, em processo de licenciamento, e nós criámos algumas estratégias de comunicação para os mesmos, ok? Agora, essas estratégias estão a vir para a rua, vamos ver o que é que vai correr bem, o que é que vai correr mal, e vamos ver quais são os resultados. Não temos ainda nenhum processo de A a Z onde possamos dizer que temos um serviço 360. Hoje ainda isso não é possível. 3 pessoas não podem oferecer um serviço 360. É impossível, não é? E ainda não acabaste o ciclo, não é? Isto é, num ano, para fazer 360 em Portugal precisas de 3 ou 4 anos, não é? Exatamente. Só para licenciar são 1 ou 2, não é? O ciclo imobiliário normal tem entre 3 ou 4 anos, ou seja, desde a aquisição do terreno ao desenvolvimento e licenciamento dos projetos, aos projetos começarem a construir e começarem a ser comunicados para venda, estamos a falar de ciclos de 4 anos. Ou seja, nós estamos mais ou menos aqui a fazer uma coisa criativa desde março de 2020, era impossível ter apanhado um processo de A a Z. Agora, o objetivo subjacente será esse. Vocês têm um dos vossos projetos, é o Independente, que é para jovens, não é? Destinado a jovens e é no centro. No entanto, o que se está a verificar é que existe uma migração, não só para fora das cidades, mas também para a periferia das cidades. Como é que vocês veem o futuro das nossas 2 grandes metrópoles, Lisboa e Porto? Querem que eu fale? Vai tudo. Vai lá. Ok. Essa tem sido, acho que a pergunta que todas as semanas, quando temos... Já não fui original. Não, porque tem várias maneiras de ser posta e há várias teorias, e aliás, deste painel há várias teorias, mas eu vou tentar ir um bocadinho ao que eu acho que, a meu ver, faz sentido. A evolução das metrópoles vai ser mista. Eu acredito que não podemos, que 2020 vai ficar na nossa memória, apesar de haver um regresso à normalidade, mas acho que ninguém se vai esquecer disto, e acho que isto vai mudar alguns paradigmas que eu acho que não vão voltar a ser como era. Agora, falando do Independente e tentando juntar isso até com outros projetos que já falámos, acredito piamente que para jovens e para pessoal mais velho, os ciclos vão ser um bocadinho diferentes. Ou podem ser diferentes ou não são tão lineares. Porque os jovens vão continuar a ter interesses que o pessoal mais velho não tem, vão continuar a ter dinâmicas que o pessoal mais velho não tem, e vão continuar a ter uma necessidade de centralidade que se calhar o pessoal mais velho não tem. Portanto, não podemos também, se calhar, olhar para as metrópoles como um todo e dizer, ok, agora vai tudo para o campo e Lisboa vai ficar deserta, ou não, isto é só uma fase e para o ano está cá outra vez. Acho que não... Logo se vê, não é? Isto, toda a gente estamos em achismo, toda a gente tem uma opinião agora e a realidade é que vai falar por si mesma.
Mas, falando dos jovens, e sendo eu um deles também, eu acho que, por um lado, sentimos a necessidade de espaço e estar confinado, isto é, estar necessidade confinado e preso sem poder estar com ninguém, desvaloriza muito a centralidade, porque realmente a pessoa pensa, para estar aqui, estava fora daqui, pelo menos apanhava sol e podia andar e tinha ar puro. Mas para uma pessoa da minha idade, que fiz 26 anos o mês passado, também não me imagino a estar no campo a 1 hora de Lisboa ou 2 horas de Lisboa e quero beber um copo e não posso. Portanto, para a questão dos jovens e para a questão do independente, eu acho que o Targa vai continuar a fazer sentido, porque poder ir a pé ao bairro alto ou à baixa vai continuar a ser interessante. O pessoal vai continuar a querer estar com os amigos, vai continuar a querer ir beber um copo, ir ao cinema, ir sair, ir estar no centro, sentir as coisas, sentir a arte, sentir a cultura, sentir aquilo que quer se queira, quer não, se faz com maior fogo, até se calhar aos 35, 40 anos, do que se faz a partir daí, muitas vezes com filhos, em que se procura outra estabilidade, e em que aí se calhar o fator espaço, o fator estabilidade, o fator o único que eu faço no meu dia-a-dia é ir trabalhar e voltar, isto é muito mais fácil ter uma rotina. E, portanto, se calhar não vai haver uma só movimentação, vai haver várias, e se calhar até vão ser de contraposição. Isto é, Manhattan está vazia neste momento, mas o que está a acontecer é que o pessoal que tinha ido para Brooklyn está a ir para Manhattan agora, porque agora está um bocado mais barato. Os jovens estão a ir para o centro porque agora ficou mais barato. E está a ver, se calhar, aqui o pessoal que estava no centro foi-se embora porque já não usufruiu daquilo. E acho que em Lisboa vai ser um bocadinho a mesma coisa. O pessoal que tinha ido morar para fora porque não tinha dinheiro para estar no centro, se calhar vai dizer, isto agora está um bocadinho mais barato, finalmente vou poder morar na cidade. E o pessoal que estava fora da cidade foi-se embora. E se calhar vai ser giro ver esta reconfiguração de Lisboa, em que os jovens, se calhar, voltam para a cidade quando estavam fora dela. Pode ser interessante e acho que é isso que o Independente também tenta trazer. É uma centralidade para os jovens que não existia. Mas falem, André, Miguel. Não, é isso. Os jovens claramente que não tinham outra opção senão explorar. Estava a existir um pouco um êxodo rural, não é? Estavam a fixar-se na periferia de Lisboa. E aqui com o Independente o objetivo é realmente esse, é conseguir trazer aos jovens um projeto em que eles consigam estar no centro, com acesso a todos os serviços e, obviamente, que estamos a falar de dois edifícios, neste caso, que são classificados, ou seja, existem um conjunto de limitações, mas que é perfeito para o target como os jovens. Não sei se queres acrescentar ou não. Eu vou só acrescentar um ponto, que é a questão dos jovens tem a ver obviamente com a centralidade que o Hugo e o Miguel bem disseram e também com outras questões importantes que temos que dizer, que é o edifício não tem estacionamento, é constituído por tipologias mais curtas, ou seja, muito interessantes do ponto de vista do arrendamento, onde as rendas não serão exorbitantes e, portanto, com esse potencial interessante para uma população mais jovem e que queira estar próximo dos seus locais de trabalho, porque as cidades, as metrópoles, a meu ver, apesar desta questão da pandemia, etc., serão sempre os pontos fulcrais da economia e onde se cria, de facto, o valor. É difícil que a escala empresarial venha para fora das metrópoles ou dos centros urbanos, não é? E também há aqui uma questão importante que nós temos que dizer, que lá está, temos que ter os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis. Estamos a falar de uma localização que ainda não é uma perfeição do ponto de vista social, uma localização que está em regeneração, mas não vai ser amanhã. Portanto, vamos ter aqui um período ainda de adaptação e, portanto, os jovens, se nós olharmos para a realidade de outras cidades, os jovens valorizam mais a centralidade e vá lá, a qualidade, às vezes, do produto do que propriamente a localização onde ele se insere e a questão social associada, porque são mais abertos, têm uma mente mais aberta e vá lá, estão mais preparados para esse tipo de coisas. Portanto, a lógica também passa por aí, ou seja,
Temos características positivas, temos características negativas, temos que entender exatamente quem é que pode ser, a quem é que se pode adaptar, quais são as necessidades que o edifício e o seu desenvolvimento pode vir a suprir, de quem, e vamos tentar, obviamente, encontrar esse mercado. Sim, normalmente tem a ver com... falaste dessa questão, nós no site falamos equiparamos um bocadinho a zona do Intendente à zona de Camden, em Londres, e como essas há várias no mundo, em que normalmente são os jovens, normalmente não têm dinheiro, não é? Então as mudanças sociais nas cidades muitas vezes vêm por aí, os jovens vão para um sítio porque é o sítio onde conseguem estar e estão mais ou menos juntos, do nada mudam aquilo porque do nada começam a criar, especialmente artistas e tudo mais, começam a criar uma dinâmica que é interessante e depois do nada o resto do povo vai atrás. E aquilo fica caro. E o que era uma zona, uma no-go zone, passa a ser quase uma zona da moda, porque é uma zona jovem, não é? Toda a gente gosta de sentir jovem, mesmo o pessoal mais velho. Portanto, é um bocadinho isso, é uma zona que ainda não está lá. Mas que comparar com o que era há 5 anos, epá, já está muito lá. Portanto, é uma evolução que, como o André estava a dizer, os jovens às vezes têm este papel nas cidades de desbravar um bocadinho mato para as zonas ficarem, se tornarem para todos. No fundo, tem que sofrer um bocadinho essas dores de viver em zonas em que os outros não querem morar, para depois, se calhar, terem de sair de lá quando aquilo voltar a subir tudo e terem de desbravar outro sítio. Outro dos vossos projetos são as palestras online sobre o mercado imobiliário em Portugal e no mundo. Quais são as questões que quem participa tem? Ou seja, quais são as questões? No início falavas desta questão da transparência. Para além disso, existem assim questões que sejam a base de todas as vossas palestras. Eu digo palestras, mas é estas conversas que vocês têm até no Clubhouse. Eu não gosto de palestras. Sim, pronto, palestras é um nome mais pomposo. Por isso é que eu disse as vossas conversas. No... Ok, desculpa lá, Patrícia, estava só a explicar um bocadinho, mas nós de facto mudámos um bocadinho a estratégia, porque em março do ano passado, quando nós criámos essas, conversas online e pretendiam um pouco perceber as dores, ou seja, nós criámos um website rápido, não é? As pessoas colocavam um conjunto de questões, nós agrupávamos essas questões por grupos de influência, digamos assim, e discutíamos esses assuntos. E essas conversas dispersavam sempre para o mesmo. Ou seja, nós acabámos por perceber que o sumo que se retirava dessas conversas ou palestras era muito pouco, porque ia sempre dar ao mesmo. Isto vai para cima ou vai para baixo, vem uma crise ou não vem, eu vendo muito, eu estou a crescer e tu estás a cair. Basicamente, nós não percebemos muita qualidade no conteúdo que se criava nessas conversas. Obviamente que tivemos, a primeira meia hora era sempre boa, só que depois a malta dispersava. E, portanto, quando tivemos este início de ano, começámos a pensar e a ter também tempo para pensar com esta questão da quarentena, a pensar numa nova rúbrica para criar mais valor, veio de facto a questão dos case studies, que é uma coisa muito simples. Até agora os case studies têm todos sido apresentados por nós, são case studies reais, edifícios que estão a ser desenvolvidos, projetos que estão a avançar, e o case study abre-se, o business plan abre-se, estão lá os custos reais, discutimos a tomada de decisão, se devia ter sido assim ou assado, agora já não dá para mudar nada, em alguns casos, noutros casos podemos mudar. Portanto, é isso, quer dizer, é trazer casos reais onde as pessoas possam discuti-los. E o incrível é que temos uma audiência extremamente interessante e na sexta-feira passada acabámos às 2 da manhã, quer dizer, começámos às 9h30 da noite. Estão a competir com o Bruno Nogueira. As pessoas... Não pensar. Mas a questão é que as pessoas sentem essa necessidade. Estamos a falar de participantes que investem em mercado imobiliário há 10 anos. Não estamos a falar de malta que está a aprender, ou seja, eles têm mais para nos ensinar do que nós, não é?
e sentem essa necessidade, talvez, de ok, eu se calhar ali tomei aquela decisão e o que é que vocês acham? Acham que devia fazer assim ou assado? Portanto, a lógica é essa, é poder aprender, poder ensinar o que sabemos, sendo muito ou pouco, e pouco mais do que isso, porque a lógica da palestra é uma coisa muito enraizada, não é? Um fala, os outros ouvem, não é? A questão do eu mando, tu fazes, não é? Eu digo, nós pensamos e depois fazemos, eu mando, tu fazes, e eu digo, tu aprendes. Não pode ser assim, nós temos que mudar os modelos de ensino, enfim, são ideias, mas a ideia é essa, é criar uma conversa horizontal onde todos estamos ao mesmo nível e temos a capacidade de partilharmos com os outros ideias, opiniões, certas ou erradas, e discuti-las de uma forma aberta, sem filtros, como eu costumo dizer, sem problema nenhum. Deixa só falar do Clubhouse, se quiseres, porque pronto, eu agora moro lá, é a segunda casa. Entrei lá eu não tenho iPhone, não tenho o sistema. Somos dois, Patrícia. Infelizmente não consigo. Comprar iPhones só para estar no Clubhouse. Boa estratégia de marketing da Apple. Sim. E dentro do Clubhouse, eu acho, e já falei disto com o André e com o Miguel, que ainda estamos um bocadinho na fase de oportunidades versus calamidades. E o problema do Clubhouse é que quando juntas pessoas que também não têm um background comum ou não, às vezes não se conhecem, há um medo maior de partilhar, obviamente, e dois, vais para conversas que são um bocado deixa chouriços, em que tu vais para ali e toda a gente quer falar um bocadinho, mas ninguém quer falar demais. Então aquilo fica assim uma coisa um bocado a meio gás, em que muitas vezes a conversa é puramente teórica. Estamos ali e dentro do mercado, eu já abri algumas salas de imobiliário e vou continuar a abrir, gosto muito de lá estar, mas a conversa é um bocadinho, pois é que o mercado é assim, mas nós não somos assim, nós somos bons. E é tudo um bocadinho uma feira de vaidades que, na verdade, não acrescenta nada, só acrescenta o pessoal dizer que é melhor que o vizinho, mas não dizendo diretamente, dizendo, pronto, eu não é para me gabar, mas eu sou muito bom. E eu estava um bocado cheio de vontade de lá estar, entretanto, à quarta conversa deste género, fiquei, se calhar temos que mudar aqui um bocadinho o paradigma à partida. Estamos a entrar numa oportunidade versus calamidades, que é um bocadinho de choradeira e de um bocado não de conversa criar soluções. E se calhar temos de ir para conversas mais práticas, de dizer, eu já disse isso, já falei com alguns colegas, alguns consultores, mas dizer, eu não me importo de abrir uma sala para falar de marketing digital no imobiliário, de como é que eu faço, como é que eles fazem, de como é que se criam soluções, como é que vamos criar tipos de Facebook Ads que funcionam melhor, dentro da mediação, se há alguma coisa que possamos acrescentar, dentro da promoção, o que é que pode mudar, mas é preciso que as pessoas venham com vontade de partilhar e não com a vontade de se gabarem e sem acrescentar nada, porque senão torna-se redundante, tornam-se conversas um bocado desinteressantes para quem está habituado à sexta-feira a estar a discutir case studies abertos. Já, por exemplo, uma coisa que o André disse, o independente foi discutido, que é uma coisa, está a acontecer agora, está em direto. E foi interessante depois dizer, olha, mas está aqui o resultado final. E quando passas para a prática e tens players do mercado com mais anos de mercado que eu tenho de vida, a discutir com os jogadores de futebol, a discutir com o pessoal de banca, a discutir com mediadores que estão a aprender, a discutir com miúdos que querem começar a investir em imobiliário e pesquisaram na net e viram nos Estados Unidos fazem umas coisas e querem tudo ao mesmo tempo e tudo com uma coisa de criar valor. É brutal. Já não conseguimos olhar para uma conversa assim genérica e achar que tem o mesmo interesse, porque já estamos, se calhar, pronto, lá está, não me querendo gabar, acho que já estamos num nível diferente. Isso é bom. Então, para quem nos ouve, se quiserem juntar-se ao vosso, e tiverem iPhone claramente, e quiserem juntar-se ao vosso Clubhouse, como é que podem fazer? Basta irem ao vosso Facebook? Ao vosso LinkedIn? Podem seguir-nos, vejam o nosso LinkedIn, ou sigam o André, eu não sei qual é o username do André, o meu é Hugo.laranjeira, o André, pesquisem André Casaca dentro do Clubhouse e pronto, e façam... Mas eu não faço nada no Clubhouse, atenção, não faço lá nada. Nós já estamos aqui mesmo a chegar ao fim, já estou nas últimas perguntas.
E queria saber que conselhos é que vocês dão a quem está agora a entrar no mercado imobiliário e quem acabou de começar, tendo em conta esta nova realidade. O conselho que eu daria é simples. Seja em que atividade for, eu acho que é preciso acreditar no que se faz. E é preciso acreditar no que se faz e não dar tudo como real. Há verdades para tudo, ou seja, nós por fazermos de uma certa forma não quer dizer que essa seja a forma correta, não é? E não vale a pena pensar que só porque nos dizem que o Manel fez bem assim, aquilo é que está certo. Não é. Então, a ideia é, vale a pena dizer a verdade e 2, vale a pena pensar per si. O resto são consequências e, obviamente, que aprendizagens que vão acontecer. É preciso ter em consciência que o mercado imobiliário não é o salvador da pátria. Não é chegar cá e agora vou ter um Porsche e depois um Ferrari. Não é assim que funciona. O mercado imobiliário não é composto de rockstars. O mercado imobiliário é composto por uma quantidade imensa de atividades e que dentro delas existe potencial de ganhar ou perder, como em todas as outras atividades. Mas vale a pena dizer a verdade e vale a pena pensar. Eu acho que a malta não pensa hoje em dia e é preciso pensar. Não, é isso que o André está a dizer, e acho que acima de tudo uma coisa que o André diz muito, também é a vontade de correr riscos e até levar a sua visão e não ir com a flow, não é? Não, lá porque os outros fazem no mercado e porque o consultor X faz assim e tem resultados, eu vou fazer assim, ou relativamente à promoção, à mediação, todas as áreas do imobiliário, é ter a sua visão e levar. E se tivermos que contrariar o mercado, que assim seja. É assim, eu acho que quem esteja a entrar no mercado deve pensar que se quer cá estar. E se quer cá estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quem entrou no mercado agora para ver se ganha uns guitos e safa agora a coisa e não vê um longo prazo aqui, eu acho que em 80% dos casos podem pensar seriamente em ir-se já embora, porque estão a prejudicar-se a eles próprios. Provavelmente não vão conseguir ter o retorno financeiro que estão à espera, não vão ter o retorno pessoal que querem, estão num mercado onde vão sofrer algumas... não é fácil, que é um mercado que é duríssimo, e onde quem queira fazer diferente não pode vir com uma visão de curto prazo, porque senão vai acontecer, e falando por mim, por nós tínhamos ideias muito diferentes, mas quando se entra no mercado e se tem uma empresa e não há entradas cash flow, porque o mercado é duro e demora tempo, é muito fácil, a partir de um certo momento, tu entrares um bocado no flow, lá está, começares a seguir os maus hábitos por uma questão de sobrevivência. Portanto, a não ser que haja uma visão de longo prazo e uma capacidade também para sofrer um bocado esse caminho das pedras, isto aconteceu-nos. Nós tínhamos ideias um bocado diferentes, acabámos por nos normalizar um bocado para uma questão de sobrevivência, e hoje, como saímos um bocado da caixa outra vez e fazemos coisas que nos dão muito mais gozo, percebemos que aqui somos muito mais felizes, que era a nossa ideia inicial, mas que quando ter uma empresa não é tão fácil como agora os gurus de empreendedorismo dizem, e não falando só de empresas, quem entra no mercado, como todos os consultores, os brokers e tudo mais gostam de dizer, infelizmente vão ser empresários, quer queiram, porque vão estar a trabalhar à comissão, vão ter uma vida de campo, vão ter que distribuir muito mais do que gostavam e do que idealizavam. Portanto, se querem cá estar daqui a uns anos, invistam neles próprios, invistam em fazer diferente, em seguir aquilo em que acreditam e, acima de tudo, tentem correr um bocado de risco para que vai valer a pena. Se não estiverem dispostos a estar cá, vão fazer outra coisa qualquer, porque se não gostam disto, também não é a não ser que lá está, a pessoa que diz, mas eu vou e vendi uma coisa e ganhei 5 mil euros e pronto. Certo, mas no final de contas, no final da vida, o que foram esses 5 mil euros, não é? Valeu a pena perderes 1 ano ou 2 da tua vida para fazer uma venda e quando tu sonhavas era fazer outra coisa qualquer? Se calhar não. Portanto, é isso. Pensem a longo prazo e
por último, investam em educação. E educação não é, e vou se calhar levar na cabeça por isto, não é ouvir as formações do broker à segunda-feira de manhã dizer que ele é muito bom, nem é ir só à internet ver formações de como vender e como enganar velhotes. Não é isso. É formação a sério. Investam em perceber o mercado, quando vão falar com clientes, isto é a parte de mediação, quando vão falar com clientes, saberem o que estão a falar e não terem a matéria colada com o cuspo de ontem. Tentem aprender mesmo, porque senão também não vão conseguir criar o valor suficiente para se destacar. Há uma questão que eu faço sempre, e é a última questão, e é como em todos os episódios. Há decisões, projetos, sonhos que adiamos sempre, achamos que vamos fazer só no futuro, não só para nós, mas também para o mundo. E a questão que vos faço aos três, não sei se querem responder enquanto NBS, ou individualmente, mas supondo que o futuro é hoje, o que mudariam? Eu não gosto de adiar nada. Também é uma opção. Eu acho que nós já o estamos a fazer, não é? Quer dizer, Acho que é este. Passando um bocadinho, se calhar no passado, eu já cometi muitos erros de adiar. Muitos. Então, hoje vejo as coisas de outra forma e se calhar isto aprende-se a gerir risco e a arriscar mais e etc. Mas o que eu mudaria, vou dizer isto outra vez, parece que tenho aqui um problema qualquer, mas é a cultura, não é nada. É válido. Tudo é válido. A resposta do André para tudo é mudar a cultura. Sempre. Pronto, é isso. Eu acho que sou demasiado novo para ter sido adiado. E acho que tenho a sorte, é muita sorte, de ter a vida que tenho, ter tido as oportunidades que tenho, para as quais também, obviamente, lutei, mas acho que tive a sorte de começar muito cedo a tentar perceber o que é que eu não... comecei muito cedo a saber o que é que eu não gostava e comecei muito cedo a mexer-me para fugir àquilo que eu não gostava. E, de certa maneira, pronto, dá para ter... Tenho 26 anos, isso acho que... O que é que eu adiei? Não sei. Adiei... não adiei nada. Acho que se calhar ainda estou a adiar coisas que só para o ano é que vou saber que adiei. Mas acho que é isso. Acho que a sorte de começar cedo, um bocadinho é começar a investir cedo, não é? A vantagem de começar cedo é que dá para errar. Dá para errar muito. Dá para perder. Já perdemos muito dinheiro neste painel. E já, isto é, investimos sem retorno, acho eu, não é bem perder. Se calhar já perdemos também, agora em boa verdade. Mas acho que é isso. Acho que se calhar podia ter começado mais cedo. Arrependo-me de, sei lá, não ter começado mais cedo, não ter tido, se calhar, outra dinâmica, não termos de faculdade, mas de resto não tenho nada adiado, acho eu. Tirando, a nível de trabalho, tenho coisas adiado a nível pessoal, mas isso aí acho que não é para aqui. Que isto não é psicólogo. Eu acho que aquilo que nós estávamos a adiar, foi aquilo que se calhar a pandemia nos trouxe e o início do projeto NBS, não é? Cada um levava as suas vidas e com este novo paradigma da pandemia fez-nos juntar aqui forças e trazer mais valor. Sempre foi esse o objetivo, foi criarmos aqui uma equipa multidisciplinar, cada um nas suas áreas, com a expressão que eu gosto muito do André, que é a vontade de correr riscos. E pronto, e às vezes é isso, não estar predisposto a fazer projetos que podem não dar dinheiro. O objetivo, obviamente, que toda a gente está aqui para trabalhar, mas que no final de contas estar disposto a não ganhar, mas a trazer valor e a juntar esforços, tanto a nível na NBS, juntar pessoal, falar sobre projetos, trazer partilha, vários pontos de vista, vários players no mercado, como desenvolvemos projetos de raiz do início ao fim. Tem sido, acho que isso se calhar era o que estava a ser adiado, porque cada um levava o seu ritmo nas suas vidas, e que agora, com todo este paradigma mau da pandemia, trouxe-nos aqui algo que já não dava para adiar e levar este projeto para a frente. Muito obrigada a todos por terem dado a vossa opinião sobre este mercado e a vossa posição, que é completamente
diferente e jovem. Bom, É isso, obrigado, não sei se Patrícia, querem dizer pelo mais, convite. acrescentar mais alguma coisa. Não, é agradecer sobretudo a oportunidade e estamos cá para o que for necessário. Sempre que quiserem discutir alguma coisa, estamos cá. Sabia que a Kizag é a primeira plataforma portuguesa que coloca em contacto proprietários e consultores de várias agências? Descubra mais em kizag.com. E não se esqueça de seguir o Keytalks para ficar a par do presente e futuro do mercado imobiliário. Até já!